Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Meu nome é Cecília Soares, eu sou Product Leader dentro do time de produtos da Edgewall. E a gente veio aqui hoje para falar de um assunto que está ganhando bastante força dentro das empresas e dentro dos times de desenvolvimento de produto e UX, que é a acessibilidade. Conforme a terceira edição do FinFacts, que é um estudo que é feito pelo Google Cloud, cerca de 47% dos aplicativos de serviços financeiros não têm nenhum recurso extra de acessibilidade. Isso mostra para a gente que tem um grande mercado ainda para ser explorado nessa área. E aí, pensando nas boas práticas, quais são as iniciativas que a gente já tem hoje implementado e o que de melhoria a gente pode pensar aqui para o futuro, né? Para a gente ter um ambiente mais abrangente também. E aí, para falar um pouco sobre esse assunto e sobre o caso de uso da Bradesco Seguro, a gente está aqui com o Felipe Guinha, que ele é gerente sênior da Bradesco Seguros. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Ceci. Como a gente vai falar um pouco de acessibilidade, até queria começar com a minha audiodescrição. Sou um homem branco, de cabelos curtos, castanho, olhos castanhos, estou vestindo uma camisa polo azul, lisa. E me apresentando também, hoje eu lidero as áreas de canais digitais de clientes da Bradesco Seguros, que tem um portfólio de todos os canais clientes, então aplicativo, WhatsApp, portal e assim por diante. E também lidero a área de design e UX da companhia, que está super ligado com o que a gente vai falar aqui de acessibilidade. Perfeito, Guinha. Vou apresentar e fazer minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher, eu sou alta, tenho pele branca, tenho cabelo castanho na altura dos ombros, estou vestindo uma calça jeans e uma blusa preta com um blazer por cima. Guinha, vamos lá. Falando da Bradesco Seguros, né? A Bradesco Seguros é uma empresa que já tem mais de 40 anos de existência e a gente percebe desde todos esses 40 anos que ela sempre equilibrou muito bem a parte de inovação, está sempre se reinventando e trazendo essa parte de tradição do negócio com os avanços da tecnologia. Quando a gente fala dos avanços da digitalização, eles vieram modificando toda a parte de operação das seguradoras. Como que a Bradesco trouxe para o centro do negócio essa questão da acessibilidade para usuários que possuem algum tipo de deficiência? Maravilha, Ceci. Acho que, antes de tudo, o Grupo Bradesco como um todo sempre foi pioneiro em inovação. Acho que está no nosso DNA e a Bradesco Seguros não é diferente disso. Quando a gente olha para a fonte do IBGE, por exemplo, nós estamos em pouco mais de 200 milhões de habitantes. 18 milhões têm algum tipo de deficiência, né? Algumas mais severas, outras mais leves. E quando a gente faz um recorte, por exemplo, de deficiência visual, é mais ou menos uns 7 milhões de pessoas. Então é uma população que precisa de acesso, né? As inovações elas estão aí, a digitalização está aí para todos, né? Eu acho que a gente vai até encontrar mais facilidade de criar acessibilidade para essas pessoas no digital do que na infraestrutura. Então a gente vai demorar para ver ruas acessíveis a todos ou outros itens do dia a dia. E no digital a gente tem uma facilidade maior talvez de criar isso. E a Bradesco Seguros se preocupa, né? Então a gente vem tentando trabalhar com toda essa população, em diversos tipos de habilidades que eles precisam ter ali no dia a dia, seja ela uma deficiência auditiva, visual, todas elas. Então, acho que está no nosso DNA atender a todos, sem exceção. Perfeito, você trouxe dados bem legais, né? A gente fala, é minoria, mas a gente está falando de milhões de pessoas, né? É muito importante trazer para a pauta. E aí, pensando nas soluções democráticas, né, na sua visão, qual que é a importância das empresas olharem para a acessibilidade e oferecerem funcionalidades que auxiliem essa base de clientes como um todo? E o quão importante é que essa iniciativa para a reputação da empresa e para a forma como ela é vista como marca no mercado? Poxa, bem legal. Acho que até faria um passo contextual antes, né? Então, quando, por exemplo, nós estamos desenvolvendo os nossos canais digitais, boa parte disso foi através de um design system que nós criamos. Então a gente foi lá e investiu numa função core para a organização, que é design. Então entendemos que design é uma função que precisa estar lá, internalizada. Nós temos hoje designers espalhados por todas as áreas de negócio do grupo. Então quando fala de negócio, a gente tem uma empresa praticamente só para tocar o produto de automóvel, uma empresa para tocar previdência, uma empresa para tocar saúde, e os designers estão em todas essas áreas. E daí dentro do que a gente chama de COIL, de Centro de Excelência em Design,
a gente leva governança, leva muita opção para essa população ali dentro, interna, criar as soluções. Pensando nisso, nós criamos um design system, que nada mais é do que uma biblioteca de grandes componentes no qual a gente vai reaproveitando. E todas as nossas soluções são testadas pelos nossos clientes antes de ir para o mercado, antes de ir em produção. Então nós criamos uma comunidade chamada Beta Testers. Temos uma comunidade muito grande que são os funcionários, então nós temos 8.000 pessoas dentro da Bradesco Seguros e nós expandimos recentemente também para os nossos clientes finais. Então as pessoas têm a oportunidade de testar as soluções antes delas irem para a escala, né, em produção. E dentro disso, por exemplo, nós temos dentro do nosso quadro de equipe pessoas com deficiência visual, pessoas com outro tipo de deficiência, para que nos ajudem no dia a dia a criar as soluções. Então, nada melhor do que ter eles ali do nosso lado para demonstrar o que está certo, o que não está, o que a gente tem que modificar. Então, é um ganho muito legal, porque nós aprendemos no dia a dia, né? E é muito difícil se colocar no lugar dessas pessoas sem ter essa característica, sem ter essa necessidade, e eles nos ensinam no dia a dia. Né? Tem todo um pilar organizacional, então de cultura, equidade, inclusão, que nós fazemos parte como canais digitais, como design, dentro do RH, dentro de vários grupos ali. Então, acho que é fundamental para as grandes marcas, não só como sustentabilidade, ESG, vários dos temas que nós como organizações precisamos nos preocupar e ajudar o mundo a avançar nesses temas, e a acessibilidade acho que está super junto com isso. Então eu vejo que as marcas que se importam, elas são mais valorizadas por todo o grupo, não só pelo grupo que faz parte, né, dessa exceção, que nem é tão exceção, de pessoas com necessidades especiais. Muito bom. O Bradesco é um universo, né? Saber que vocês estão preocupados com isso, assim, é muito legal. A gente vai falar um pouquinho agora especificamente sobre o caso da Bradesco Saúde. Aí eu vou explicar um pouquinho para quem está assistindo como que é hoje esse processo da Bradesco Saúde. Então, no momento que o usuário que usa o aplicativo para pedido de reembolso, ele precisa fazer uma captura da selfie dele, precisa dar um sorriso para a câmera, porque ele vai participar depois de uma verificação biométrica. E aí esse processo de verificação biométrica, apesar de toda a complexidade que tem por trás, né, machine learning, inteligência artificial e tudo, para o usuário ele é um processo super rápido. E aí nesse processo da validação a gente vai comparar aquela selfie que ele tirou no momento do pedido do reembolso com uma foto que tenha havido num documento que ele tinha colocado num pré-cadastro ou alguma outra foto que ele tenha tirado em outra parte do processo, além de fazer uma prova de vida, que é para ver se aquele usuário está lá no momento, ele mesmo fazendo a captura, né? E com isso a gente já previne várias fraudes de identidade. Mas esse processo, a gente identificou que ele estava sendo difícil para pessoas com deficiência visual ou com baixa visão. E aí eu queria entender com você como que foi dentro do Bradesco esse processo de entender, de identificar essa questão e como que a Edgewall e o Bradesco atuaram juntos para conseguir resolver esse problema que foi identificado. Legal, acho que é um case de sucesso. É inevitável fazer com que a gente aumente a segurança dos nossos processos, e aí o pedido do reembolso certamente é um deles, né? E a Edgewall entrou como super parceiro aqui para fazer o que a gente chama de up-level de segurança. Então, dependendo da criticidade, da jornada, do serviço que os nossos clientes vão pedir, a gente precisa exigir ali uma segurança adicional para confirmar que a CESI é a própria CESI, ninguém está se passando por ela, né? E isso tem vários efeitos. O principal efeito é que no final do dia a gente consegue ter uma operação mais eficiente e, consequentemente, a gente vai entregar um produto melhor para todos os nossos clientes, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. E aí, recapitulando o que a gente falou aqui sobre Design System, foi fundamental a gente juntar essas nossas equipes. Então, o nosso time interno, ele já possui vários guias de acessibilidade para o redator, que faz parte dos canais digitais das soluções, para o desenvolvedor, para o QA, que faz os testes. Então, todos os perfis que fazem parte da construção dos canais, eles têm já vários desses guias, né? Então, a gente tem que se preocupar com contraste, né? Algumas pessoas têm um grau de daltonismo, por exemplo, e a gente tem que entender como que a gente chega lá. Também
a questão de, às vezes, ter uma certa paralisia da face, por exemplo. Então, também a gente precisa repensar a nossa solução. E o próprio deficiente visual 100%, que precisa do auxílio, não só do aplicativo que ele está usando ali do celular, mas que as nossas funções dentro do aplicativo, ele consiga ir de campo em campo, ter a resposta, né, sobre o que ele está conduzindo. E nós identificamos isso rapidamente, que tínhamos índices a melhorar, trabalhamos forte aí junto com vocês nessa parceria, e agora já está aí no ar, funcionando, e acho que atendendo 100% das nossas populações, né? Então, esse item visual é um deles, mas também a gente tem trabalho com Libras para quem é deficiente auditivo, assim como vários outros, né? Então, acho que esse é um que foi bastante árduo também de se trabalhar, mas muito grato pelo resultado que nós tivemos. Legal, aqui do lado da Edgewall a gente também ficou muito feliz, foi uma parceria mesmo, né, que a gente fez. Acho que a gente tem um pilar dentro da Edgewall de colaboração, que a gente dissemina dentro da empresa, mas para a gente foi muito legal ter essa colaboração com vocês. Foi um projeto construído a várias mãos, né, dentro e fora. Até durante o desenvolvimento a gente teve um processo legal também, porque a gente teve que mexer em toda a nossa captura biométrica. A gente foi olhar como a gente fazia, os retornos que a gente trazia, que outros movimentos de rosto, de cabeça a gente precisava ter para conseguir atender, né? E teve uma parte importante também do time de vocês de ajudar a gente a testar essa solução. Então, essa equipe que você falou que vocês têm alguns usuários com deficiência visual dentro do banco, eles ajudaram a testar a solução. Então, para a gente foi muito rico, foi muito gostoso participar e deu um sentimento muito bom na equipe e de que a gente quer fazer mais, sabe? E ainda falando um pouquinho sobre essa melhoria que a gente teve do aplicativo, qual que é o impacto dessa adaptação que a gente fez daqui para frente? Então, na sua visão, agora que a tecnologia ela já está implementada, como você enxerga que ela pode ser usada em outras frentes do Bradesco, por exemplo, ou em outros momentos do fluxo, né, do Bradesco Seguros? Legal. Veja, quando a gente fala aqui do impacto que nós temos, por exemplo, só o aplicativo ele tem uma média de 1,1 milhão de usuários por mês. Então, qualquer mexida que é feita, ela tem um impacto muito grande, né, dentro dos nossos 20 milhões de clientes que nós temos. Nem todos eles utilizam, mas tem um potencial de uso muito grande. E testar já numa escala alta como essa nos dá confiança para, inclusive, colocar em outros canais, outros momentos. Então, junto com o Saúde, nós fizemos isso porque era algo mais eminente, né? Mais necessário trabalhar nesse fluxo exclusivamente também por causa da segurança que nós precisamos nesse processo. Mas isso nos habilita, dentro desse hub de soluções de segurança, colocar em outros momentos das jornadas, de previdência, de vida, viagem. Então, conforme a criticidade das jornadas que nós temos, dos serviços que são oferecidos, ou até mesmo de venda, né? Porque a gente está falando muito de pós-venda no uso, né, dos produtos, mas também para comercialização, em determinados momentos, as áreas de negócio podem entender que é necessário e a gente tem uma forma de mitigar e uma forma no qual a gente não exclui ninguém. Então, todos estão habilitados a conseguir concluir a jornada até o final, seja ela de uso, de pós-venda ou de compra. Então, acho que o desafio agora é a gente usar essa base, né? A gente comemorou aí também já 1 milhão de pessoas que passaram pelo fluxo da Edgewall, então que já tem essa biometria facial cadastrada, todos os dados ali de segurança com o check, e a gente consegue reaproveitar essa base para os outros produtos, as outras unidades de negócio dentro do Grupo Brasil Seguros. Então, certamente nós vamos expandir aí para outros canais, WhatsApp, portal, enfim, conforme fizer parte da nossa estratégia de expansão. Muito bom. Eu vou aproveitar o gancho que você estava falando sobre a Bradesco Saúde, e aí eu queria falar sobre um grande problema que agora a gente tem, que é o problema do reembolso. E aí a gente tem uns dados aqui da Associação Brasileira de Planos de Saúde que as fraudes em reembolso podem ter gerado um prejuízo de 7,4 bilhões entre 2019 e 2022. Imagino que agora esse número já esteja ainda maior, né? E nesse cenário, a Bradesco Saúde ela foi pioneira, trazendo a biometria facial para o momento do reembolso. E aí eu queria ver como que a parceria com a Edgewall ajudou a minimizar os problemas de fraudes que vocês têm e como você acha que isso ajuda o sistema de saúde como um todo. Legal, Ceci. Eu acho que a parceria ela foi muito importante
para que a gente possa trabalhar nessa mitigação, minimização da fraude como um todo, né? O número ele é bastante significativo, né? São alguns bilhões que poderíamos usar de uma forma mais eficiente no próprio produto, utilizar na prestação do serviço. Então isso encarece toda a rede, né? E a Bradesco Saúde não é exclusiva nisso, né? Todo o mercado perde. Então, para que a gente possa entregar produtos mais eficientes, com os preços adequados, então acho que é super importante, a parceria ela continua firme, nos ajudou a mitigar boa parte desses riscos, né? A gente sabe que tem algumas variáveis, essa é uma delas que tem nos ajudado, e o setor ganha como um todo, né? Então isso acaba sendo um desvio de receita que a gente pode aplicar de volta para a população, de volta para os nossos segurados, nossos beneficiários, inclusive entregando preços diferentes, um custo-benefício diferente. Então isso acaba encarecendo o produto, né? E o uso correto, adequado, é até uma questão que a gente tem que trabalhar muito, né? Então, com o advento da internet, da facilitação do digital, a gente tem em outros segmentos também muitas possibilidades de fraude, de itens falsos, então ajuda também a população a olhar com mais atenção para esses itens, né? Não compartilhar os dados, às vezes com terceiros, ou com prestadores, ou compartilhar ali a sua carteirinha para que outra pessoa seja atendida no seu lugar. Então acho que é um pouco de cultura também que acaba sendo transformada, né? E a gente vai aprendendo com isso. E acho que tem dado muito certo, assim, tem funcionado muito bem, tem nos ajudado a mitigar. Bom, Gwen, a gente está indo para o final aqui do nosso papo, mas eu quero fazer uma última pergunta ainda, que é, na sua visão, quais que são os desafios e as perspectivas futuras para ter um ambiente digital que atenda todos os perfis de usuários? Olha, acho que primordial é mudar dentro de casa, né? Então, abraçar essa cultura, né? Hoje a gente tem um pilar PCD dentro da Bradesco Seguros que é composto por diversas áreas da organização, desde recursos humanos, as áreas de produto, nós de canais, áreas de tecnologia. Então nós discutimos de uma forma abrangente todos esses temas que estão coligados de certa forma, né? Então equidade, inclusão, todas as características novas aí de personalização, como as pessoas querem ser chamadas. Então tem um grupo ali de temas que fazem sentido a gente discutir. E nós temos um ambiente muito eclético, né? Então você já começa ali dentro, né? A nossa cultura tá sendo trabalhada cada vez mais para que a gente tenha um olhar abrangente, amplo e que isso se repercuta no nosso dia a dia, né? Nas nossas atividades. Ter pessoas que fazem parte de todos esses grupos dentro do nosso dia a dia também é muito legal. A gente aprende, a gente vivencia isso, né? Então o exemplo do Aldeni, que é o nosso colaborador com deficiência visual, ele é fantástico. Então, porque nós aprendemos no dia a dia como trabalhar com ele, né? Então eu não tenho uma deficiência visual e eu não sei às vezes como lidar, né? Então ele nos ensina cada dia como trabalhar com ele. A gente enfrentou vários desafios dentro de casa, né? Desde entrar no elevador e chegar até o andar dele, ter o computador com as ferramentas para que ele pudesse trabalhar, para depois a gente entregar ainda soluções para os nossos clientes. Então eu acho que é uma forma muito boa da gente olhar para todo mundo, ter essas pessoas junto conosco, e acho que é um caminho aí que as empresas podem reforçar. Muito bom. Olha, antes de finalizar então o encontro, eu queria agradecer muito a sua presença, a sua participação, toda a parceria também que a gente está tendo, está sendo muito legal, acho que para os dois lados, né, pelo que a gente percebeu. E também queria agradecer a todo o público que assistiu o encontro até o fim agora. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre o ecossistema de segurança da Idwall, entender como que a gente consegue ajudar nos problemas aí de fraude da sua empresa, tem um QR Code que você pode ler e entrar em contato com um dos nossos especialistas. Obrigada e até a próxima!